Fala rapaziada, beleza? Quando surge, bem-vindos a mais um vídeo que a gente vai trazer uma quantidade aí de informações, então queria pedir o seu like, compartilhamento do vídeo que é importantíssimo e tá rolando R$ 200, tá? Em voucher pela Unwin, que é nossa parceira. Se você ainda não participa dos nossos grupos, tá perdendo tempo, participa lá, porque a gente tá fazendo essa ação de R$ 200 em voucher sacável, tá? E aí você pode estar participando através do nosso grupo do WhatsApp que está no primeiro comentário fixado aqui. Entra pro grupo, ainda deve ter umas 80 vagas lá mais ou menos, 80, 100 vagas, e a gente está fazendo essa ação que vai impactar o pós-jogo aí do Palmeiras, tá? Contra a Ferroviária, que a gente lembra lá daquela estreia do Borja, lembra, né? Borja estreou contra a Ferroviária fazendo gol. O Palmeiras tem essas duas partidas, Ferroviária e Guarani. E a gente tem algumas informações aqui, né? Após a questão do Andrei, né, do Andrei não ter fechado com o Palmeiras, aí a gente vê algumas notícias de mercado novamente da bola, que pra mim são notícias apenas ali pra gente movimentar. O que a gente tem de verdade é a promessa da presidente no dia 16 de janeiro, que tinham várias conversas adiantadas, né? E todas essas conversas até agora não saíram de conversa. Então, para conversar, o Palmeiras está muito bem mesmo. Agora, para fechar, que é outro problema. Inclusive, rapaziada, eu tenho um canal aqui no YouTube, chama Esporte Alternativo. Eu separei um conteúdo para falar dos elencos, né? De Atlético Mineiro, Fluminense, Palmeiras, Flamengo e outros elencos, é o Grêmio também, para a gente tentar fazer ali um entendimento desse começo de temporada que influencia, né? Que impacta só nos estaduais. Então eu sei que muita gente não leva a sério esse começo de ano, mas eu acho que dá para tirar alguma previsão sim do que pode ser o ano dessas equipes, tá? E para mim o Fluminense ele tem um time extremamente equilibrado e interessante com a chegada do Marcelo ainda mais, tá? E lógico que ainda pode estar contratando outros jogadores, existem especulações ali no Fluminense também. Essa especulação aqui, ela me tira um pouco da zona de conforto. Eu acho que dá para criar um excelente conteúdo aqui em torno do Mina, tá? Bom, o que, que a gente sabe do Mina? Primeiro, o valor de mercado dele é muito alto, porém, eu queria questionar aqui algumas questões, tá? O valor de mercado é alto, é. Só que onde ele jogou o melhor futebol da carreira dele? Pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, quando o Mina chegou no Barcelona, ele não conseguiu jogar, não conseguiu ter sequência. No Everton, ele teve alguns bons momentos, tá? Que ele conseguiu mostrar o seu futebol. Só que especular ele no Galo hoje impacta diretamente ao Palmeiras por qual motivo? Primeiro, porque eu não acredito jamais, mesmo sendo a tal oportunidade de mercado, que o Palmeiras iria para cima de um jogador que tem ali um bom valor de mercado ainda aos seus 28 anos, se eu não me engano, que o Mina tem. Só que, mais do que isso, a gente tem uma máxima dentro do Palmeiras. Está proibido melhorar o Palmeiras. Se hoje a gente for debater o Mina aqui, parte da nossa torcida vai falar já tem o Murilo. Só que já tem o Murilo nos dá a condição de poder discutir e se não tiver o Murilo ou o Gomes? E se tiver uma lesão? É o Luan que entra para combate? Será que a gente está bem servido com o Luan se comparado aos nossos titulares? E isso serve para todo o time do Palmeiras. Quando a gente vai lá no Veiga também, a gente vai perguntar: e aí? Será que se a gente perder o Veiga tem outro substituto? Será que tem um parceiro ideal para o Veiga? Será que o Tabata é o substituto do Scarpa? Será que realmente a gente pode considerar que o menino é o substituto do Danilo? São as perguntas que rondam a Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí o Mina especulado no Galo. E por que, que eu não acho impossível o Galo contratar? Primeiro que dentro do cenário europeu eu acho que ainda o Mina tem mercado. Pelo zagueiro que é, acredito muito que ele tem mercado. Agora, ter mercado não significa que ele vai ter um bom contrato no futebol europeu. E eu já cansei de ver o Atlético Mineiro entrar em brigas de jogadores e ganhar do Palmeiras numa simplicidade muito grande. E não é de hoje, na verdade, né? A gente tem um histórico aí de jogadores que foi pro Atlético e que poderia ter pintado no Palmeiras. É um histórico, é muito jogador. Eu vou tentar lembrar alguns, tá? Na época, o Diego Souza foi um jogador nesse aspecto. Ronaldinho Gaúcho foi esse jogador. Diego Costa, Hulk, Nátio Fernandes. Jogadores que foram especulados aqui e foram parar lá no Galo. E tem mais, é que eu não vou lembrar todos. É uma lista. É uma lista de jogadores. Lucas Prato. Tem pelo menos uns 15. Então, imaginar que por mais que sejam sites que vira e mexe, o torcedores, o Bola VIP, sites do Atlético, que vira e mexe colocam esses jogadores aí né, como notícia, tem até aqui. Bom,
Tem dois sites aqui, mas enfim, a especulação do Mina ela já tá geral aí, né? Todo mundo tá falando da especulação do Mina com uma possível volta e aí o clube seria o Atlético Mineiro. O próprio Paulinho que tá jogando lá também. Tem gente que fala que o Paulinho joga muito, tem gente que não fala que não joga nada. O melhor seria um torcedor do Atlético comentar aqui se joga ou não joga, né? Ou se tem jogado ou não, porque eu não tenho assistido jogos do Atlético. Mas por isso que o nosso ambiente ele é tão complicado de mercado da bola. Essa negociação do Marcelo no Fluminense, ela mostrou pra gente a simplicidade. O Fluminense perde o Jorge ali, né? Por lesão. 6 a 8 meses vai ficar parado. Perdeu a temporada, né, o Jorge? O Jorge, na verdade, se a gente parar pra analisar friamente, talvez encerrou a carreira, né? Porque já não vinha jogando bem. Novamente uma lesão. Acho difícil retomar a carreira, né? E aí o Palmeiras tem contrato com esse jogador até 2025 e paga parte desses salários, né? E agora ainda mais lesionado. Bom, isso é o que a gente tem no Palmeiras, né? E quando a gente vem aqui, critica, tem gente que não entende. E aí o Marcelo foi pro Fluminense, tudo bem que é um jogador formado pelo Fluminense e sempre falou que gostaria de voltar e encerrar a carreira aqui. Foi pra Grécia, estava acima do peso porque já vinha de uma longa data sem jogar com sequência. Só que é um grande jogador e deve ajudar esse sistema de jogo do Diniz no Fluminense. Deve ajudar. Só que quando a gente olha para o Mina e olha para as características de jogadores que o Palmeiras busca no mercado, naturalmente, para onde viria o Mina? Você acha que ele voltaria lá para o Santa Fé? Não, ele viria. O natural seria ver o Mina no Palmeiras. Mas a gente está proibido de especular esse tipo de jogador. Por quê? Por um lado, alguns vão falar, já tem o Murilo, e que tudo bem, não é uma mentira. Não dá para o Mina chegar no Palmeiras hoje e ser titular absoluto. Ainda que é um cara que daria uma condição absurda de saída de jogo para o Palmeiras, daria uma condição de bola aérea ofensiva e o Palmeiras podia até, em alguns jogos, usar 3 zagueiros sem problema nenhum. Mas uma parte vai falar isso, e mais do que isso, alguns não vão entender que a diretoria busca esse tipo de jogador. Ele pode assinar já com qualquer clube, inclusive com o Atlético, inclusive com o Palmeiras. Ele vai até o meio do ano o contrato dele. Seria um investimento surreal para o Palmeiras? Mais uma vez eu falo, será que não daria uma zona de conforto para Leila? Trazer um cara como esse e acalmar a torcida? Só que aí a gente vai ter essa discussão. Já temos o Murilo, alguns vão falar isso. Já temos o Murilo, que pra mim é erro. É erro. O Mina pra mim é um outro patamar de jogador. Claro que eu disse, trazer ele agora, tirar o Murilo do time, é maluquice. Primeiro que ele não viria agora, né? Ele viria no meio do ano. Então, a gente está proibido de especular esses jogadores. E veja quantas novelas são criadas a presidente chegar a público e falar que tem conversas adiantadas. Será que vem alguém até abril? Será que vamos deixar só pro meio do ano? Ou será que a diretoria vai cometer o equívoco de não trazer ninguém e jogar uma temporada, colocar uma temporada em xeque e colocar até mais o trabalho do Abel em xeque, porque caso apareça problemas, o Abel vai ter que achar soluções na base, achar soluções internas, motivar os jogadores internamente para buscar a mesma coisa, né? Que é ele mesmo que disse isso. Então, assim, eu só vejo uma questão importante nessa notícia do Mina. O quanto a gente está proibido de especular bons jogadores no Palmeiras. Agora, o Luiz Araújo é especulado, que não é jogador à altura do Palmeiras. O próprio Mateuzinho, ex-grêmio, é um bom jogador, mas também a gente não conseguiu trazer. Lá na época, o Castelhanos, o Palmeiras queria o Castelhanos, ele foi por empréstimo pro Girona. Então o Palmeiras ele não tem ganho de ninguém no mercado. E se realmente o Atlético Mineiro mirar a contratação do Mina, o Palmeiras já sabe que vai perder. E aí vai vir essas desculpas que eu tô colocando aqui no vídeo. Não, mas o Palmeiras nem quis, porque já tem o Murilo, porque já tem o Luan. O mesmo time que tinha o Kusevich aí que foi vendido. A gente vai ter que engolir que o Palmeiras não quis essa contratação, porque é uma contratação que vai rachar o elenco, que vai trazer problemas pro Palmeiras. Então hoje a gente não especula bons nomes. Pode ver. E quando é especulado e o Palmeiras tenta esse nome, ele não fecha com o clube. É impressionante. E volto a dizer, para quem não conhece lá o Esporte Alternativo, eu vou subir um vídeo lá, porque como eu vou falar do Grêmio, vou falar do Fluminense, vou falar do Palmeiras, vou falar do Flamengo, vou falar de outras equipes, é legal levar para lá, porque se traz aqui o pessoal fica meio desconfortável com o tema, né? Mas, cara, peguem vocês mesmos e olhem com calma esses times.
Olhem com calma o quanto eles se qualificaram e o quanto tem um elenco interessante também. O Palmeiras já não é, já faz tempo, né? Que a gente não é aquele elenco que a gente pode falar, pô, o time titular é o melhor do Brasil. Não é mais. Não é mais. Pelo menos na teoria. E aí o Abel tem que trazer para a prática essa questão de vamos se motivar, vamos nos superar dentro de campo. Vamos com o lema, né, de vamos pra cima, porco. Hoje eu vim te apoiar, sair vencedor, lutem sem parar. A gente hoje não é mais aquele time. A gente depende aí, né, do Palmeiras é o time da virada, do lutem sem parar. Porque a gente sabe que se esses jogadores afrouxar dentro de campo é um time quase normal. Porque o Dudu não vem, nunca começa um ano bem demais. A gente tem um Giovani começando o ano muito bem, um Gabriel Menino começando melhor do que ele pode, no meu ponto de vista. Melhor do que imaginávamos, vamos colocar assim, que eu acho que é melhor. O Zé Rafael mantendo o nível, o Veiga acima do esperado, o Endrick abaixo do esperado e o Rony mantendo o que ele sabe fazer. Para mim, o Piquerez um pouco abaixo do que ele pode, a nossa lateral direita abaixo do que ela pode, tá? Pelo menos com o Marcos Rocha, e o sistema defensivo novamente normal, bem, junto com o goleiro, que é o Everton, bem. Só que não existe qualificação. Quando a gente sai desse time que eu citei e vai para os reservas, a gente não tem minimamente reservas, tirando o Breno Lopes, no meu ponto de vista, que mudam o cenário. E o próprio Giovani, que para mim talvez já dá para discutir como titular, né? Então assim, já para mim já não é um reserva, já dá para discutir se ele não pode ser titular. A gente tem esses dois jogadores performando e acrescendo para o Palmeiras. Dois jogadores ali do sistema ofensivo. O Mike, teoricamente, podia ser esse terceiro jogador, mas o Mike é melhorar o Rocha. Então, melhorar o Rocha não me parece uma condição tão complicada assim. Na lateral esquerda, o Vanderlan, que deve ganhar algumas oportunidades, mas o Piquerez ainda segue sendo esse jogador titular. E quando olha para o meio campo, aí deixa muito a desejar. O Tabata, teoricamente, tentaram empurrar como se fosse substituto do Scarpa. Não tem sequência, fez um jogo bom e só. Só um jogo bom. No mais no mesmo. Navarro não precisa comentar. Então o nosso time carece dessa qualificação, no meu ponto de vista. E a presidente, né, com as declarações dela lá de janeiro, se mostra declarações perdidas, falaciosas, e que o que mais assim deixa a gente abismado é como os clubes entram no negócio e fecham esses negócios, e como o Palmeiras, quando entra, não fecha, e quando deveria entrar, vamos fingir ou empurrar para baixo do tapete ali, que o Mina é uma possibilidade porque o valor dele é caro. E aí, só para finalizar o entendimento, outra coisa que me deixa muito triste é saber jogadores como o Di Maria, a gente não poder nem especular aqui, um cara que sempre foi um jogador de grupo, conversando lá no nosso grupo com o Bruno, que participou de lives aqui, o Di Maria sempre teve uma carreira de operário, ele sempre serviu os caras, né? Ele sempre foi o cara que correu pelo grupo, fez aí 3 gols agora, fez uma excelente Copa do Mundo, mas se trouxer para discutir no Palmeiras, a gente não pode nem abrir a discussão. E é obrigado daqui a pouco ver um time da Argentina menor do que o Palmeiras levando, ou até um time brasileiro como o Atlético ou outra equipe, não sei, levando um Di Maria. E aqui é proibido discutir, porque é um jogador que teoricamente já tem uma idade avançada, aí vão querer trazer esse elemento que para mim não existe quando se fala de Di Maria, que não é um jogador de grupo, quando ele é um jogador de grupo, quando ele é um jogador operário. Enfim, queria saber a opinião de vocês, rapaziada. Quem puder, deixa aquele like, passa também no Esporte Alternativo. Lá a gente tá fazendo... Desculpa aí, pessoal, eu rodei errado aqui. Lá a gente tá fazendo alguns conteúdos, esse eu pretendo subir. Pra tentar também, né, antes de começar o Campeonato Brasileiro, brincar e teorizar quais seriam essas equipes principais na busca pelo título e quem tem os melhores times titulares, tá? E elencos por consequência também. Então, peço para vocês aí o like, o compartilhamento, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações. Tamo junto, até mais tarde e valeu, rapaziada.